Nem tudo o que está na mente é imaginação. Nem tudo o que não se vê é mentira. Nem tudo o que sentimos tem prova imediata, mas isso não significa que não tenha impacto. Durante muito tempo fomos ensinados a separar as coisas, como se o ser humano fosse uma gaveta arrumada. Aqui está o corpo, ali está a mente, acolá está a emoção e mais longe ainda está a espiritualidade. Mas nós não funcionamos assim. Somos mais parecidos com uma casa onde tudo comunica. Se há fumo na cozinha, o cheiro chega à sala. Se há umidade numa parede, mais tarde aparece noutra divisão. A mente é uma divisão dessa casa, mas não está isolada. Quando uma situação está no campo mental, ela pode não estar a acontecer fisicamente naquele momento, mas pode estar a acontecer internamente com muita intensidade. E aquilo que acontece internamente mexe connosco. Uma memória pode acelerar o coração. Uma preocupação pode tirar o sono. Uma suspeita pode apertar o peito. Uma imagem mental pode fazer o corpo tremer. Uma palavra que nunca foi dita em voz alta pode doer como se tivesse sido gritada. Então, como é que podemos dizer que isto não é real? Que isto é tudo imaginação nossa? Pode não ser real no plano exterior, pode não estar confirmado, pode não estar materializado, mas é real na experiência dessa pessoa. E isso merece respeito. O grande erro é confundirmos o que não está provado com o que não existe. Há dores que não aparecem num raio-x. Há medos que não se medem numa análise ao sangue. Há pressentimentos que não cabem numa tabela. Há memórias emocionais que ninguém vê, mas que comandam uma vida inteira. O campo mental é poderoso porque cria imagens, interpreta sinais, ativa emoções e influencia decisões. Às vezes, a mente mostra-nos um perigo real. Outras vezes, mostra-nos uma ferida antiga vestida de presente. E é aqui que precisamos de maturidade. Nem acreditar em tudo cegamente, nem negar tudo friamente. Porque a mente tanto pode ser uma lanterna, como pode ser um projetor. A lanterna ajuda-nos a ver melhor. O projetor pode colocar na parede imagens que vêm de dentro. E muitas vezes sofremos não por aquilo que está a acontecer, mas pelo significado que nós demos àquilo que está a acontecer. Uma pessoa não responde a uma mensagem, por exemplo. É um facto simples. Não respondeu. Mas a mente pode criar várias histórias. Já não gosta de mim. Está a ignorar-me. Fiz alguma coisa errada. Vai abandonar-me. Estou a mais. E de repente o corpo reage como se tudo já fosse verdade. O coração aperta, a ansiedade sobe, a energia baixa, a pessoa perde o eixo. Sim, a situação está no campo mental, mas o impacto é real. O corpo não sabe distinguir entre uma ameaça real e uma ameaça imaginada com intensidade. Se fechares os olhos e imaginares que estás a morder um limão, consegues perceber o gosto e o limão não está ali, mas o corpo respondeu. É assim que a mente trabalha. Ela conversa com o corpo, ela conversa com o sistema nervoso, com o campo energético, com o inconsciente. E o inconsciente não funciona como a mente racional. A mente racional vai-te dizer: isto não faz sentido. O inconsciente vai-te dizer: mas eu já senti isto antes. E quando ele reconhece uma dor antiga, reage. Às vezes, a situação atual é pequenina, mas a ferida onde ela toca é gigante. Não foi só a mensagem que não veio, foi a criança interior que se sentiu esquecida. Não foi só a crítica que alguém fez, foi a memória antiga de nunca ter sido suficiente. Não foi o silêncio de alguém, foi o abandono antigo a bater à porta. E é por isso que algumas reações parecem desproporcionais. Não é drama, é história acumulada. Muitas pessoas carregam dentro de si situações que nunca foram resolvidas, apenas guardadas no corpo,
guardadas na memória, guardadas no campo emocional, guardadas na energia. E o que é guardado sem cura não desaparece. Fica ali, como uma roupa molhada dentro de um saco fechado. Mais cedo ou mais tarde começa a pesar, a cheirar mal e a incomodar. A mente traz à superfície aquilo que precisa de ser visto, mas nem sempre traz de forma clara. Às vezes vem em pensamentos repetitivos, às vezes vem em ansiedade, sonhos, cansaço, aquela sensação estranha de que algo não está bem. E aqui entra a espiritualidade, não como fuga, mas como uma escuta mais profunda. Espiritualidade não é acreditar em tudo o que passa pela cabeça. Espiritualidade também é discernimento, porque nem tudo o que sentimos é para ser seguido imediatamente. Algumas coisas são sinais, outras são pedidos de atenção. A intuição costuma ser clara, firme e serena. Já o medo costuma ser urgente, confuso e barulhento. A intuição orienta, o medo aperta. A intuição não precisa de destruir a nossa paz para ser ouvida. O medo muitas vezes grita porque tem medo de morrer. E quando falamos de campo mental, precisamos de compreender isto. Um pensamento não é apenas uma frase dentro da cabeça. Um pensamento pode ser uma frequência, uma direção, uma semente, uma repetição, um alimento. E aquilo que pensamos muitas vezes ganha força dentro de nós, como uma planta que é regada todos os dias. Se eu alimento constantemente pensamentos de culpa, começo a viver curvada. Se eu alimento pensamentos de medo, começo a caminhar encolhida. Se alimento pensamentos de rejeição, começo a procurar sinais de rejeição em todo lado. Se alimento pensamentos de confiança, começo a abrir espaço para poder respirar. Mas atenção, isso não significa culpar a pessoa pelo que pensa. Ninguém cura através da culpa. Não se diz a alguém ansioso para pensa positivo. Isso é como dizer a alguém que está com frio, imagina que está calor. Pode ajudar um pouco, mas não resolve. O pensamento precisa de ser escutado, compreendido e reeducado. Como uma criança assustada. Quanto mais se grita com ela, mais assustada fica e mais resistência cria. Com a mente é igual. Quando um pensamento aparece muitas vezes, em vez de o atacarmos, apenas observa e a resposta vem. Vem como clareza, vem como choro, vem como alívio, vem como arrepio ou como um silêncio interior. O campo mental não deve ser desprezado, mas também não deve ser o único comandante da nossa vida. A mente é uma ferramenta maravilhosa, mas não deve ocupar o trono da alma. Quando a mente governa sozinha, tenta controlar tudo. Quer garantias, quer provas, quer respostas imediatas, quer prever o futuro para evitar a dor. Mas a vida não se deixa controlar assim. E quanto mais a mente tenta controlar, mais cansada fica. É como tentar segurar a água com as mãos fechadas. Quanto mais apertas, mais ela escapa. A cura começa quando abrimos espaço para observar. Não és obrigada a acreditar em todos os pensamentos, mas também não precisas de fingir que eles não existem. É sair do extremo, nem negar, nem dramatizar, nem fugir, nem alimentar cegamente. Observar é um ato de poder. Quando observas, deixas de ser engolida. E no trabalho energético isso é muito importante, porque há pessoas que se sentem muito, captam ambientes, captam intenções, captam estados emocionais, percebem que algo mudou. Mas uma pessoa sensível também precisa de estrutura. Sensibilidade sem estrutura vira sobrecarga. É como ter uma antena muito potente, mas sem filtro. Apanha tudo: música, ruído, interferência, sinais certos e sinais errados. Nem tudo o que passa por nós nasceu em nós, mas tudo o que passa por nós
precisa de ser tratado com consciência. Há pensamentos que são nossos, mas também há pensamentos que herdamos. Há pensamentos que absorvemos. Há pensamentos que repetimos por lealdade familiar. Há pensamentos que vêm de crenças antigas. E há pensamentos que nascem do coletivo, do medo coletivo. E hoje, mais do que nunca, vivemos rodeados de estímulos. Telemóvel, notícias, redes sociais, comparações, opiniões, medos, previsões, julgamentos. A mente está saturada. E uma mente saturada começa a confundir a informação com verdade. Vê uma coisa e já imagina 10. Ouve uma palavra e já constrói um filme. Sente uma energia e já prevê uma tragédia. Por isso, precisamos de higiene mental. Tal como tomamos banho e precisamos de limpar a mente. Porque o cansaço altera a percepção. Uma mente exausta vê monstros, onde na realidade há apenas sombras. Isto não invalida a espiritualidade. Pelo contrário, torna-a mais responsável. A verdadeira espiritualidade não dispensa o corpo, não dispensa o descanso, não dispensa a alimentação, não dispensa a limites, não dispensa verdade. O corpo é o templo, mas também é o alarme. O corpo reage, ele não está a inventar, está a comunicar. Pode estar a dizer que isto é seguro, ou pode estar a dizer ainda tenho medo disto, ou ainda pode estar a dizer estou subcarregado. Ou quem sabe, está simplesmente a dizer que precisas parar. E uma pessoa consciente não ignora o corpo. Escuta, mas escutar não é obedecer a tudo por impulso. Escutar é sentar à mesa com aquilo que apareceu. Como quem diz, eu vi-te. Agora vamos perceber de onde vens. E é aqui que começa a libertação, porque enquanto uma situação fica apenas no campo mental, sem consciência, ela seguramente vai crescer na sombra. Mas quando a trazemos à luz, ela começa a revelar a sua natureza. Às vezes, percebemos que era uma intuição certa. Outras vezes, percebemos que era medo. Outras vezes, percebemos que era trauma. Outras, que era uma energia externa. Ou a outra, em que apenas necessidade de descanso. E todas estas respostas são válidas. O importante é não abandonarmos a nossa presença, porque a mente pode ser um labirinto e a presença é o fio que nos ajuda a voltar. Quando sentir que estás presa num pensamento, experimenta voltar ao simples. Experimenta respirar, sentir os teus pés, olhar à tua volta, nomeia o que é um facto e separa o facto de interpretação. O facto é aquilo que aconteceu, a interpretação é a história que a tua mente criou à volta desse assunto. E isso muda tudo. Facto, a pessoa não respondeu, mas a tua interpretação foi: ela não se importa comigo. Facto é sentir uma energia pesada e a tua interpretação: algo mau foi acontecer ou algo mau vai acontecer. Facto é que acordaste ansiosa e a tua interpretação foi: o dia vai correr mal. Quando separas o facto da tua interpretação, devolves espaço à consciência. E nesse espaço podes escolher, podes agir, podes esperar, podes limpar a energia, comunicar, descansar, pedir ajuda, rezar, escrever, podes proteger-te, podes libertar. A mente deixa de ser uma prisão e volta a ser instrumento. E no fundo, talvez seja isto que muitas pessoas precisam ouvir. O que sentes importa sim. O que pensas merece escuta. O que está no teu campo mental pode ter impacto real. Mas tu és maior que o pensamento. És maior que a emoção. És maior do que a memória. És maior do que o medo. Tu és a consciência que consegue observar isso tudo. E quando a consciência entra, a energia muda. Porque a consciência é como abrir uma janela num quarto fechado. O ar começa a circular.
Talvez a situação não desapareça de imediato. Talvez a mente ainda volte ao mesmo ponto. Talvez o corpo ainda precise de tempo para confiar. Mas algo já mudou. Tu deixaste de estar completamente identificada com aquilo. Já não dizes eu sou ansiosa, já passas a ver que há ansiedade em mim. Já não és aquela que diz eu estou confusa, passas a ver que há uma parte de ti que precisa clareza. Já não és aquela que diz que eu sou uma fraca, passas a ver que há uma ferida que precisa de cuidado. E esta mudança parece pequena sim, mas é enorme, porque aquilo que eu sou eu não consigo largar, mas aquilo que está em mim eu posso cuidar, transformar e libertar. E aqui está a chave. Nem tudo que está no campo mental é mentira. Nem tudo o que está no campo mental é verdade absoluta. Mas tudo o que está no campo mental é uma porta. Uma porta para compreender, uma porta para curar, uma porta para amadurecer, uma porta para voltares a ti. Por isso, não te ridicularizes pelo que pensas, não te ataques pelo que sentes, não te chames exagerada por reagires, mas também não entregues a tua vida a cada pensamento que aparece. Sê firme e amorosa contigo, como quem segura uma vela numa noite escura. A vela não ilumina toda a noite, mas mostra-te o próximo passo. E muitas vezes é só isso que precisamos. O próximo passo, a próxima respiração, a próxima verdade, a próxima escolha. A mente fala, o corpo responde, a alma observa, a consciência integra. E quando estas partes começam a trabalhar juntas, deixamos de viver em guerra connosco. Passamos a perceber que somos um sistema inteiro. Não somos apenas pensamentos, não somos apenas carne, não somos apenas emoção e não somos apenas energia. Somos encontro. E a cura acontece nesse encontro, entre a razão e a intuição, entre a ciência e a espiritualidade, entre o corpo e a alma, entre aquilo que dói e aquilo que desperta. Por isso, da próxima vez que alguém te disser isso só está na tua cabeça, respira fundo. Porque talvez esteja na tua cabeça sim, mas a cabeça faz parte de ti. E o que vive dentro de ti merece ser olhado com respeito. Não para alimentar ilusões, mas para encontrar a tua verdade. Não para viver presa no medo, mas para compreender que o que é que o medo quer mostrar. Não para fugir da realidade, mas para perceber que a realidade humana é muitas vezes feita de camadas, muitas camadas. Há a realidade do que acontece, há a realidade do que sentimos, há a realidade daquilo que interpretamos, da realidade daquilo que trazemos do passado, a realidade do que a alma já sabe antes da mente conseguir explicar. E a sabedoria está em aprender em distinguir, com calma, com presença, com verdade, com amor e respeito por ti. Porque quando a mente é escutada com consciência, ela deixa de ser inimiga e passa a ser mensageira. E quando a alma é respeitada com discernimento, ela deixa de parecer distante e passa a ser guia. A tua mente pode criar ruídos, mas também pode abrir caminhos. O teu corpo pode causar dor, mas também pode revelar a verdade. A tua energia pode ficar pesada, mas também pode ser limpa. A tua alma pode sussurrar, mas também pode conduzir. Não ignores o que se passa dentro de ti, mas também não te percas lá dentro. Entra com luz, observa com verdade, escolhe com consciência e volta sempre ao teu centro. Porque nem tudo o que está no campo mental é irreal. Às vezes é apenas uma verdade à procura de linguagem, uma ferida à procura de cuidado, uma intuição à procura de confirmação, uma parte tua à procura de voltar a casa. E talvez seja esse o maior convite. Não fugir da mente, mas também não endeusar a mente, mas aprender a atravessá-la
como quem atravessa uma ponte. A ponte não é o destino, mas pode levar-te a um lugar mais verdadeiro dentro de ti. Aquilo que vive na tua mente pode não ser toda a verdade, mas sempre é um convite para escutares mais fundo, curares com mais amor e voltares ao teu centro com mais consciência.